bendito serás ao saíres. Foi o que Deus falou para aquele povo. E a palavra de Deus ela é válida para nós também nos dias de hoje. E ele começa dizendo: se ouvires a voz do Senhor e obedecer, guardar os seus mandamentos, bendito será, resumindo, em tudo o que você fizer. Tudo o que você tiver será bendito, será bênção. Seu filho, seu esposo, a sua esposa, a sua casa. Quando as visitas chegarem, elas não vão querer ir embora porque vão sentir o Deus vivo na tua casa. Vai dizer, pode ser simples, a água pode ser simples, mas tem um gosto diferente. Eu tenho que ir embora porque eu não posso ser inconveniente, mas é bom estar na tua casa, é bom conversar com você. A obediência gera bênção nas nossas vidas, na nossa descendência, porque às vezes a gente pensa que é só para nós. Não, é para filhos, é para netos, alcança gerações. Então que a gente venha procurar ser obediente à palavra de Deus, porque quando eu consigo ser obediente ao meu Deus, eu consigo ser obediente ao meu líder, eu consigo ser obediente ao meu pai, eu consigo prestar obediência ao meu cônjuge, porque, irmão, é submissão. Não é estar debaixo de pé, não é ser humilhado. A palavra de Deus ela ainda permanece. E ela diz que a gente precisa ser submissa. E os maridos precisam amar as suas esposas como a ti mesmo. E é essas bênçãos que a gente vai herdando. É essas bênçãos que a gente vai alcançando para a nossa casa. Então, quando a gente fica diante desse tema, volte a sonhar, Deus ele garante o seu sonho. Deus ele assina embaixo nos seus sonhos. Muitas das vezes alguém vai dizer, só isso que você está sonhando? Mas no momento é o seu ideal, é o que você mais precisa que aconteça na sua vida. Então não abra mão dos seus sonhos, lute por eles, ainda que alguém diga, deixe isso de lado. Mas igual o nosso apóstolo falou, vai até homens e mulheres de Deus, se aconselha, senta, conversa, porque muitas das vezes a gente quer ir com alguém que tem a mesma mentalidade, a mesma ansiedade de vida. Aquela pessoa às vezes não vai ter um conselho bom para a gente, mas a Bíblia nos orienta que nós venhamos nos aconselhar com os mais idosos, com os mais experientes. Como que eu gosto de sentar com pessoas que têm mais idade do que eu? Às vezes eu não consigo ter diálogo com quem tem a mesma idade que eu. Mas quando eu encontro com uma irmã que é 10, 20, 30 anos, eu sento, eu tenho conversa, eu falo, acho que eu tenho minha alma de idosa. Porque eu me interajo tanto com pessoas que têm a idade a mais, mas eu aprendi tanto. Eu tenho 9 anos de casada. Mas pessoas que Deus colocou no meu caminho, me deu base, me deu estrutura para eu estar conduzindo esses 9 anos na presença do Senhor. Então, não abra mão dos seus sonhos. É o 6º elo. Eu não sei o que Deus ministrou nos 5º elo. Tem o 7º. A gente costuma dizer que quando a gente fecha uma campanha, a gente tem que fechar com chave de fogo, né? Porque é onde Deus brada, onde a gente espera que tudo ali se concretize, porque às vezes a gente passa as 6 campanhas, os 6 dias de culto, Deus ministra no nosso coração, a verdade é essa, mas às vezes a gente precisa de uma palavra especial, e às vezes é no 7º, aí você vai e diz, Deus, hoje é o último dia, hoje tem que fechar com chave de fogo, eu não posso sair de lá sem a minha bênção não, Senhor. Então, eu creio que fácil não é chegar depois de um dia de trabalho, dia frio, na casa do Senhor, para cumprir uma campanha. Mas saiba que em cada dia a semente foi sendo lançada no seu coração. Não deixe o seu sonho morrer. E se ele morreu, Deus tem poder de ressuscitar sonho. Deus tem poder de fazer você acreditar no impossível. Ainda que quem esteja à sua volta está vendo a terra ruim. Lembra de Caleb e Josué, se eu não me engano, se eu estiver errado me corrige. Eles foram lá na terra, os outros disseram, é terra de gigante. Não dá para encarar não. Eles falaram, a terra é boa, vamos. Passou 40 anos. E quando chegou o tempo da recompensa, Caleb falou, eu estou aqui.
40 anos, eu estou aqui, o Senhor prometeu e eu quero, eu estou com o mesmo vigor de antes. Assim precisa ser a gente diante dos nossos sonhos, assim precisa ser a gente diante dos nossos objetivos. E não é só sonhos, irmãos, na nossa vida familiar, mas também para a obra de Deus. A obra ela precisa avançar. Enquanto a igreja estiver na terra, eu e você somos vozes de Deus, somos canais de Deus, somos meios que Deus usa para alcançar outra vida. De repente você ouviu dizer, você vai louvar e você fala, meu Deus, só no banheiro, debaixo do chuveiro, mas Deus ele é poderoso para afinar a sua voz, para tocar nas suas cordas vocais e te fazer um grande adorador ao Senhor. De repente você ouviu dizer, você vai ministrar a palavra e você fala, não consigo falar nenhuma parte do Senhor para o irmão, como que vou ministrar a palavra? Esse Deus ele é tão poderoso que ele trabalha. Quando as pessoas chegavam diante de mim na minha adolescência, se eu pudesse eu corria e me escondia. Quando vinha que eu via que ia me dar a paz do Senhor, eu falava, Jesus tem misericórdia, está vindo. E eu tinha que responder. Só o fato de eu ter que responder, eu me tremia toda. E Deus disse, eu vou te usar na palavra. E muitas das profecias, quando refere de palavra, fala da espada. Uns diziam, eu vejo uma espada afiada na sua mão. Aí eu falei, você entende que é a palavra? E eu dizia, Senhor, eu não consigo me comunicar. Mas hoje, conforme diz meu esposo, eu falo pelos cotovelos. Porque Deus faz umas coisas assim, sabe? Ele transforma para que o que Ele falou se cumpra. E eu louvo a Deus, quando eu preguei a primeira vez, ainda na adolescência, eu não cheguei a 5 minutos. Eu tinha um esboço, lá eles ensinavam a gente como que tinha que fazer. Eu fiz meu esboço, tudo bonitinho, vários tópicos. Quando eu cheguei diante da igreja, não deu 5 minutos, tiveram que preencher o culto com louvor, e outro falou mais um pouquinho, porque eu tinha meia hora, menos de 5 minutos. Mas Deus, aí eu falei para Deus um dia, não, Senhor, se o Senhor falou que vai realizar, então me ajuda a vencer. Passei a observar mais a palavra, a meditar mais na palavra. Pedi a Deus para tirar a minha timidez. Senhor, me dê eloquência para falar, porque as pessoas precisam entender o que eu estou falando. E com o tempo Deus ele vai trabalhando. Eu ainda não sou, uma pregadora, mas eu sei testemunhar e testificar o que Deus fez na minha vida e o que Ele pode fazer na tua vida. E o que Deus trouxe-me aqui hoje para dizer, para você ter esperança. E uma das chaves é a obediência. Porque muitas das vezes a gente acha que conquistamos a maioridade, eu já sou casada, eu tenho meus filhos, eu não preciso obedecer aos meus pais. É enquanto eles viverem, irmãos. É enquanto eles estiverem na face da terra. E os seus dias serão longos na terra. Mas dias abençoados, dias prósperos. A luta ela vai vir, a adversidade vai vir. Porque nós, a igreja, estamos no sistema contra o mundo. Contra o sistema mundano. Enquanto eles falam que pode e que vai acontecer e pode fazer isso, aquilo, a Bíblia diz pra gente, não é desse jeito. Para chegar no céu o caminho é estreito, tem que ter renúncias, tem que abrir mão de muitas coisas. E a gente precisa estar atento a isso, porque muitas das vezes coisas que eu coloco no meu corpo, ou eu não estou ouvindo pregar doutrina fora de mim, mas às vezes o particular que Deus tem comigo, tem coisas que eu estou colocando em mim, no templo do Espírito Santo, que Deus não quer que esteja, para que Ele aperfeiçoa aquilo que Ele quer fazer através da minha e da sua vida. Então entenda que a obediência, ela vai gerar grandes frutos na sua vida. E a obediência também, lá no Salmo capítulo 1 diz que não é para a gente andar no caminho dos pecadores, nem assentar nas rodas dos escarnecedores. Eu não estou aqui falando de pecado, irmão. Não, Deus não me veio trazer aqui para falar sobre pecado, não. Irmão, entenda. Deus não me trouxe para dizer que ninguém está em pecado, não. Mas se você tiver, vai diante de Deus, se conserta para que a sua vida prospere mais ainda. Mas Ele veio me dizer sobre a obediência aos seus mandamentos. E quando Ele fala não andar no caminho dos pecadores, nem assentar na roda dos escarnecedores, são certas companhias, certas amizades do mundo que a gente quer manter e já não dá mais. A fala não é mais a mesma, a fé não é mais a mesma, então não dá para trocar, vamos dizer aqui, as mesmas figurinhas. Tem que abrir mão. Dói
abrir mão de certas amizades, mas para viver a promessa, para viver as bênçãos do Senhor, muitas das vezes é necessário. E a gente trabalha no serviço onde 80% não são evangélicos. Precisamos tomar cuidado com a nossa fala, com que conversa a gente está compactuando. Tem coisas que a gente tem que dizer: me dá licença, vou beber uma água, me dá licença, eu vou ao banheiro, para não compactuar com certas conversas, porque ela não vai edificar a sua vida. Mas que você, nessa noite, tenha a convicção que a obediência, ela vai te levar a grandes lugares. A obediência vai trazer grandes bênçãos dentro da sua casa, da sua família. E uma das coisas hoje em dia que a gente pode dizer que está muito difícil é em questão de casal, de relacionamento. Encontrar casal que se respeita, que cumpra, querendo falar mais do que o outro, um querendo mandar mais do que o outro. E muitas das vezes o poder aquisitivo, a mulher está ganhando mais, aí quer humilhar o marido. Mas nós que somos de Deus, nós temos que priorizar aqui, o mandamento, o princípio bíblico. Então, para que a nossa casa continue vendo as bênçãos do Senhor, precisamos ser obedientes. Ai, Senhor, eu errei, não consegui. Deus está diante de você, pronto a te ajudar, a te perdoar e a dizer: vamos tentar de novo? Vamos dar mais um passo? Não é porque erramos, não é porque fizemos aquilo que não era de acordo com o que Deus esperava, que a gente vai retroceder, vai voltar o caminho. Não. Senhor, eu sou pecadora. Deus, eu te decepcionei. Não queria ter errado ali, Senhor. Me ajuda a avançar. Eu não quero voltar para aquele caminho, não. Eu não quero percorrer tudo de novo, não. Eu quero seguir, eu quero dar continuidade. E a gente precisa também entender isso, porque Ele é um Pai perdoador. Ele não aceita que a gente permaneça. Mas quando a gente chega com o coração sincero, Ele perdoa. E Ele dá condição de romper, condição de seguir. E eu falar igual a irmã: se eu for contar as bênçãos só desse 1 ano e 4 meses, vira vigília, irmãos. Porque é detalhe. É detalhe de tipo: meu esposo está resfriado, a gente não tem R$1 para comprar o medicamento. E se ele não tomasse o remédio, ele não ia conseguir trabalhar no outro dia. E ele foi: estou indo trabalhar, mas não estou aguentando. Chegou lá, um homem chegou com o caminhão, foram descarregar, ele falou: se vocês descarregar, eu dou uma Coca-Cola para vocês. No final, o homem deu a Coca-Cola, ainda deu R$20 para cada um, eram 3. Aí ele falou: passei na farmácia, falei para o moço: preciso de um remédio para gripe. Quanto que tá? O homem: R$21. Ele: eu só tenho 20. Eu te faço por 20. De repente, para você está falando de um medicamento, irmão, mas para ele era a necessidade do momento. Aleluia. Ele precisava daquele refrigério, daquele reforço para o corpo dele. E Deus proveu. E ele chegou igual criança me contando. Ele: senta aqui para eu te contar o que Deus fez. Aí eu sentei, né? Aí você espera, né? Assim. Mas só que quando eu parei para ver, eu falei: Deus cuida. Como que Deus cuida? Quando a gente chegou, o apóstolo ministrou algumas vezes sobre comprar sem dinheiro. E eu ficava lá ouvindo. Comprar sem dinheiro.